Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo o registro de Lucas, capítulo de número 3. Nós estamos nesse mês de fevereiro falando sobre oração. Estamos baseando a nossa fala sobre oração, essa é a terceira mensagem que nós vamos falar, estamos falando sobre oração. Nós estamos baseando a nossa mensagem no Evangelho segundo o registro de Lucas. E o motivo é que Lucas, dos escritores sinóticos, é aquele que mais fala sobre a oração. Lucas faz questão de mostrar que Jesus foi um homem de oração e que o sucesso do seu ministério se deu pela dedicação que Jesus teve à oração. Então, Lucas vai registrar Jesus orando em quase todos os momentos da sua vida. Ele ora no seu batismo, ele ora para escolher os seus discípulos, ele ora antes de ministrar o povo, ele ora depois de ministrar o povo, ele ora pelos seus discípulos, ele ora por Pedro especificamente, ele ora no momento da sua crucificação, ele ora no momento da sua ascensão, e então nós vemos essa conexão entre Jesus e a oração descrita de uma forma muito particular pelo registro de Lucas. E hoje eu quero falar um pouco, continuar falando sobre oração, mas falar sobre a conexão que Jesus teve mediante a oração com o Espírito Santo, e para isso nós vamos ler Lucas capítulo 3, versículo de número 21. Assentado mesmo, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos fazer a leitura, e eu queria fazer um pedido encarecido aqui à igreja, para que você me ajudasse numa questão. A maioria dos irmãos já me conhecem, outros estou conhecendo mais a fundo agora, mas eu tenho um problema. Quando eu estou falando, se alguém estiver se movimentando ou conversando, eu perco completamente a minha linha de raciocínio. Então, se você puder me ajudar, ficando, no seu lugar, não se movimentando na hora da palavra, sair se tiver extrema necessidade mesmo, você vai me ajudar e assim vai contribuir para que a palavra fale com todos. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Posso contar com você? Amém. Muito obrigado, viu? Vamos ler então Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz dos céus, dizendo: Tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer e te engrandecer. Quero te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha, Senhor Deus, falar conosco nesta manhã. Senhor, prepara o nosso coração para recebermos a sua palavra, Senhor Deus. O Senhor que conhece, Senhor, o profundo, o escondido, o oculto e a necessidade de cada um, Senhor Deus. Revela, Senhor, pela tua palavra, falando não aquilo que nós precisamos ouvir, naquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte, meu Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor Deus, nesta casa de oração, para, Senhor Deus, ó Pai, quebrantar os corações, Pai, para operar o sobrenatural, Senhor Deus, para nos levar ao quebrantamento e ao arrependimento, Senhor Deus. Quanto à minha vida, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos mais uma vez. Peço, Senhor Deus, ó Pai, a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção, Pai, para que Jesus Cristo seja glorificado, Senhor. Saiamos daqui, Pai,
tendo a certeza que fomos visitados pelo Senhor. Coloca, Senhor, os teus anjos, ó Pai, acampados ao redor, ó Pai, deste templo, Senhor Deus. Senhor Deus, tudo que estiver acontecendo aqui, Pai, seja guardado e abençoado pelo Senhor, ó Pai. Que não haja nenhuma intercorrência do mal e do maligno, Pai, que possa nos atrapalhar, ó Deus, de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queria falar um pouquinho com os irmãos hoje sobre a seguinte temática, o seguinte título: Imersos no Espírito Santo. Geralmente, nessa época do carnaval, nós estaríamos em um retiro agora. Nós já há alguns anos, ou há muitos anos, realizamos no período do carnaval um momento de retiro espiritual. Um momento onde nós nos reunimos para ter um tempo de comunhão, mas, sobretudo, um tempo para buscarmos revestimento, poder, unção, graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nessa madrugada, enquanto eu orava, eu me recordei, que provavelmente estaríamos nos preparando para o culto da manhã, o culto de domingo, e era geralmente uma tradição nós passarmos a madrugada, ou pelo menos eu passar a madrugada em oração, nos preparando para os cultos, e eu louvei a Deus, porque apesar de não estarmos nesse ano num acampamento, estamos envolvidos com o Senhor, com o sagrado e com a sua obra. E é um privilégio estarmos envolvidos com as coisas do Senhor. Nós, nesses dias, nos dividimos com aquele desejo humano, natural e até bom de viajarmos, de descansarmos, de termos um período de lazer com a família, e tudo isso é bom, não é errado, mas quando nós estamos envolvidos com aquilo que é do Senhor, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo, com aquilo que Deus está fazendo e realizando, meus irmãos, o nosso coração se enche de alegria. E eu acredito que devemos buscar, sim, um equilíbrio nessas questões, mas nunca perdermos o desejo de vivermos aquilo que o Senhor quer realizar através das nossas vidas. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, glória a Jesus por isso. E esses acampamentos que nós realizamos, participamos, cada um tem a sua própria história, o seu próprio enredo, mas todos eles são caracterizados por visitações gloriosas e, por que não dizer, especiais do Espírito Santo. Quantas vezes, quantas experiências nós temos desfrutado com Deus ao longo desses anos, amor? Em acampamentos, retiros, desde que éramos um pouco mais jovens do que somos agora, E são incontáveis as experiências que o Senhor nos presenteou nesses anos, experiências assim que nos marcaram e que têm nos marcado até o dia de hoje. E eu fiquei pensando nessas experiências, com o Espírito Santo, e como elas são importantes para a nossa vida e para a nossa trajetória. A filosofia chama essas experiências com o sobrenatural, essas experiências com Deus, essas experiências com, entre aspas, o místico, como eles dizem, como epifanias, como experiências que não se podem explicar. E é muito interessante quando nós temos essas experiências, meus irmãos, porque elas são tão gloriosas, são tão santas, são tão poderosas, são tão preciosas, são tão únicas, que a gente não consegue explicá-las plenamente com palavras. É a mesma questão quando nós temos a experiência do preenchimento com o Espírito Santo, ou a experiência do batismo nas águas. São experiências sobrenaturais que nós as experimentamos, sentimos, as vivemos, mas com certeza não conseguimos traduzi-las em palavras. Amém?
E eu sei que esses acampamentos, esses momentos de conferência ou imersão num final de semana, eles trazem para a gente essas experiências e elas trazem coisas boas e trazem coisas ruins também. Mas você pode falar, pastor, como é que uma experiência com Deus, num acampamento, num retiro, numa conferência, pode trazer coisas ruins? Eu vou explicar para você. Meus irmãos, as experiências que temos com Deus, as experiências que temos com o Espírito Santo em alguns momentos como esses, elas são reservadas por Deus por um propósito. Posso ouvir um amém? O Senhor tem um propósito com aquilo, o Senhor tem excepcionalidades. A palavra de Deus fala que Deus reserva momentos excepcionais para o seu povo, momentos diferentes para o seu povo. E o problema é que às vezes nós vamos numa imersão de um final de semana ou de um feriado, e aí você volta às vezes para a sua realidade local, para a sua realidade familiar, para a sua realidade eclesial, e você quer, no afã daquilo que você viveu, naquela experiência sobrenatural, naquela experiência excepcional, você quer que aquilo se torne a realidade diária da sua vida. E aí eu me lembro quando ainda liderava uns jovens, há um pouquinho de tempo atrás, o pessoal às vezes ia para acampamentos, assim, retiros, e aí eles voltavam, os jovens voltavam maravilhados com o que eles viviam, com o que eles experimentavam. E isso era bom, mas nos trazia um problema, porque eles queriam que agora tudo que eles viveram no acampamento fosse absorvido pela igreja, e que a igreja fizesse exatamente do jeito que eles tinham vivido lá. Então de repente eles voltavam lá tão impactados e falavam assim, não, isso aí que tem na igreja é do diabo. Essa roupa que vocês usam não pode ser usada, não pode fazer isso com o cabelo, ou usar esse tipo de maquiagem, e aquilo se tornava um problema. Já várias vezes as pessoas voltam do acampamento e falam assim, não pastor, os nossos cultos, as nossas reuniões precisam ser assim, tem que ser assim, o senhor tem que fazer assim. E como eu já estou um pouco mais velho, sem cabelo, agora eu falo, amém irmãos, Deus vai fazer. Mas a gente sabe, e você que é do ramo corporativo também sabe que imersão de final de semana dura no máximo 30 dias. Quando é com jovens dura menos. Porque aqueles mesmo que iam lá e falavam, não, agora não pode cortar o cabelo, agora não pode usar essa roupa, passava 15 dias, tinha mudado tudo de volta. Então, meus irmãos, essas experiências, elas são experiências importantes para nós, mas elas são excepcionalidades que acontecem na nossa vida e que Deus quer assim fazer. Posso ouvir um amém? Mas além de serem excepcionalidades, elas também são importantíssimas para a nossa trajetória cristã. Porque se nós não tivermos essa experiência, ou essas experiências sobrenaturais, se nós não tivermos essas experiências com o Espírito Santo, se nós não tivermos essas experiências vivas com o Senhor, nós podemos cair na tentação de transformar a fé cristã somente em filosofia, doutrina ou comportamento. Passarmos a ver a fé cristã somente como um modelo ético, comportamental, como um modelo político, um código moral ou uma tradição. E a fé cristã, ela não é só um código ético, moral, mas ela é a fé num Deus vivo. Posso ouvir um amém? O nosso Deus está vivo, e o nosso Deus se revela, o nosso Deus se manifesta, o nosso Deus opera, o nosso Deus age na sua igreja. Então, vez por outra, de vez em quando, Deus se manifesta de forma sobrenatural no meio da congregação,
para nós de forma pessoal. Semana passada nós tivemos, quem estava aqui semana passada? Glória a Deus. Muitos dos irmãos não estavam, né? E muitos que estavam hoje não estão. Então nós estamos fazendo um revezamento. Espero que semana que vem estejamos todos, amém? Então, semana passada, no término do culto, eu senti assim a presença de Deus aqui nesse palco aqui, senti a presença de Deus orando de uma forma muito, muito, muito especial. Nós sentimos a presença de Deus em todos os cultos, mas na semana passada foi especial. Eu até cheguei para Simone depois no carro e falei, amor, parecia que eu explodi. Parecia que eu ia sair voando daqui. Foi algo assim extraordinário. E nós precisamos essas experiências com o Senhor. O Senhor deseja dar essas experiências sobrenaturais. O Senhor deseja que a gente receba essas experiências e que o enchimento com o Espírito Santo na nossa vida seja um ato contínuo. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Quando você lê, por exemplo, Atos, nós estudamos bastante sobre Atos, fizemos uma série só sobre Atos. Nós vemos que a igreja, os apóstolos de Jesus, já tinham recebido o Espírito Santo na ocasião da ressurreição de Jesus. Jesus, após ressuscitar, reúne os seus apóstolos, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo, mas no dia de Pentecostes, a Bíblia fala que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo, inaugurando ali uma nova estação, uma nova era, a época da igreja. Pentecostes é um evento único na história da igreja, porque inaugura a dispensação do Espírito Santo. Mas, se nós formos ler também em Atos capítulo 4, quando a igreja se reúne, depois de estar sofrendo perseguição, eles oram e ficam cheios do Espírito Santo, e o lugar treme. Ou seja, eles tinham o Espírito Santo, mas o enchimento, o revestimento, precisava acontecer continuadamente. É o que parece que o apóstolo Paulo fala com a igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18, quando ele fala assim, enchei-vos do Espírito Santo. Ele não está falando para aquele que não conhece a Deus, para aquele que não é de Cristo, ele está falando para a igreja. Porque o enchimento com o Espírito Santo é um ato que precisa acontecer continuadamente nas nossas vidas. Nós recebemos o Espírito Santo uma única só vez, na ocasião de quando nós nos convertemos a Cristo. Porque é o Espírito Santo que converte o nosso coração a Jesus. É o Espírito Santo que te leva a conhecer Jesus. E no momento que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem habitar em você. Posso ouvir um amém? Por isso que quando a gente canta assim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós estamos usando de uma linguagem poética, de uma licença de linguagem, porque o Espírito Santo não vai vir, meus irmãos, o Espírito Santo já está aqui. Na verdade, o Espírito Santo está em você, está em mim, ele habita conosco. Mas não sejamos tão críticos ao ponto de falar, não, mas isso está errado, porque a ideia não é, vem Espírito Santo para que o Espírito Santo possa se fazer presente, mas eu creio, e quando nós cantamos, vem Espírito Santo, nós estamos cantando assim, se manifesta Espírito Santo, se revela. Eu acredito que nós estamos falando assim, Senhor, se revela, me permita te perceber, me permita entender que o Senhor está no nosso meio, porque Jesus está aqui, meus irmãos. Ele não está aqui porque eu estou sentindo alguma coisa, Ele está aqui porque Ele prometeu.
aonde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, que ele estaria ali. Mas não é sempre que a gente percebe essa presença. Não é sempre que a gente sente essa manifestação. Então eu acredito que quando nós oramos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, nós estamos clamando, na verdade se manifesta. Deixa eu sentir que o Senhor está aqui. Deixa eu sentir que o Senhor está perto de mim. Deixa eu sentir que a minha fé é verdadeira. Deixa eu sentir, Senhor, que eu não estou sozinho. E nós precisamos desse preenchimento contínuo do Espírito Santo. Nós não somos cheios do Espírito Santo porque fomos cheios em 1980, numa vigília, num retiro ou num acampamento. Nós somos cheios do Espírito Santo no presente do indicativo ativo, tem que ser agora. Eu sempre conto essa ilustração, mas é uma grande verdade. Que 3 jovens chegaram para o seu pastor e falaram assim: pastor, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? E diz que o pastor pegou ali 3 peneiras e entregou para aqueles 3 jovens e falou assim: vão até o rio e tentem encher essas peneiras de água. E diz que os jovens saíram e foram até o rio, cada um com a sua respectiva peneira, e começaram a tentar encher a peneira de água. Quando eles tiravam a peneira da água, obviamente a água saía, se esvaía. E aí 2 deles desistiram, falaram: o pastor está viajando. Mas um deles era mais crente, perseverante, continuava tentando, até que o pastor chegou e falou: oi filho, conseguiu encher a peneira de água? Aí o jovem olhou para o pastor e falou: pastor, mas toda vez que eu tiro a peneira da água, a água se esvai, eu não consigo enchê-la. E o pastor falou assim: o segredo é esse. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa permanecer imerso, mergulhado no Espírito Santo. Você não pode sair do Espírito, você não pode deixar de viver no Espírito. Viver no Espírito é um ato contínuo. Viver no Espírito é algo que tem que acontecer cotidianamente para que a gente permaneça cheio do Espírito Santo, sendo cheio com o Espírito Santo, sendo preenchido com o Espírito Santo. E aqui nós vemos Jesus sendo batizado, sendo cheio do Espírito Santo e sendo preparado para algo que Deus queria realizar através dele. Veja, alguns dizem que o Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo nessa ocasião. Não é verdade. O Senhor Jesus foi cheio do Espírito Santo desde o segundo que ele foi gerado no ventre de Maria. Foi o próprio Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Ele já era cheio do Espírito Santo no seu primeiro segundo, milésimo de segundo de vida aqui nessa terra. Mas nesse momento aqui, é o momento onde Jesus é ordenado publicamente pelo Pai. Ele é separado publicamente para o seu ministério messiânico aqui na terra. É nesse momento que o Pai declara publicamente a filiação de Cristo, que agora ele seria o Messias, que ele realizaria a sua obra, o seu ministério. Então nós vemos que Jesus está aqui indo ser batizado por João Batista. E quando ele chega diante de João Batista, que era seu primo, ele fala assim: eu não vou te batizar. Você é que tem que me batizar. E aí Jesus fala: olha, vamos cumprir toda a justiça. Porque Jesus se batiza, primeiro para nos dar exemplo, mas segundo para se identificar com o pecador. Porque ele se identificou com os nossos pecados. Os nossos pecados iriam sobre ele. Por isso que ele se batiza ali. Por isso que ele se permite ser batizado. Não porque ele pecou, porque Jesus nunca pecou
e nunca houve dolo nos seus lábios, mas ele se identifica com o pecado de todos nós. Como diz o profeta Isaías, o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Eram os nossos pecados que ele carregou no Calvário, e foi com os nossos pecados que ele se identificou no batismo. Jesus está orando, e Lucas é o único que registra que quando Jesus recebe essa manifestação, essa epifania do Espírito Santo, é como resposta de oração. Jesus está orando, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele, e a voz de Deus fala. Então, nós aprendemos algo aqui nesse texto, e que tem se traduzido ao longo da história. O Espírito Santo se manifesta, se revela e opera, primeiro, pela soberania de Deus. Ninguém pode orquestrar o Espírito Santo. Amém? A pior coisa para um homem e para uma mulher de Deus é quando eles querem orquestrar o Espírito Santo. É quando eles querem que o culto seja avivado, que o culto tenha um mover, e ao invés de eles serem sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer realizar e fazer, eles começam a forçar uma situação que não está acontecendo. Isso é da carne. Isso é horrível. Mas Deus age pela sua soberania. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Ninguém pode orquestrar e dizer o Espírito Santo o que ele vai fazer, quando ele vai fazer e como ele vai fazer. Ele é como o vento, é livre. Ele sopra onde ele quer, ele sopra quando ele quer, ele sopra em quem ele quer. Mas a gente vê um segundo ponto que é muito importante nós destacarmos. E parece que Deus sempre trabalha com a sua soberania e a responsabilidade humana. Deus não divorcia essas duas coisas. O Espírito Santo vem como resposta de oração. Jesus está orando, o Espírito Santo vem. E parece que na nossa vida e na história da igreja, o agir do Espírito Santo é como resposta de oração. É quando o seu povo busca incessantemente a sua face. É quando o seu povo o deseja profundamente. Olhe para mim aqui, o Espírito Santo está e se manifesta aonde ele é desejado. Por que nós temos no acampamento mais facilidade para receber essas manifestações? Porque lá ninguém fica. Nossa, o pastor começou a pregar agora, já falou meia hora, não passou da metade do sermão. Acho que hoje vai até mais tarde o culto. Ah, mas é porque hoje eu vou almoçar na casa da sogra, do pai, da mãe. Não, estou cansado, preciso descansar. Hoje tem jogo. Nossa, hoje a Thaís orou bastante, né? Hoje o culto começou 5 minutos atrasado. E aí, como é que o Espírito Santo vai se manifestar? Se não há um anseio, se não há um desejo do nosso coração pela sua manifestação. O Espírito Santo está onde há fome e sede pela sua presença. O Senhor derramará do seu Espírito sobre a terra seca. A terra seca anseia pela chuva, pela água. E os corações que estão sedentos pelo Espírito Santo sempre vão receber da sua manifestação. Davi orou no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha alma tem sede de Ti. Como a terra seca anseia pela chuva, assim a minha alma tem sede de Ti. Não foi uma nem duas vezes que o Espírito Santo já ministrou isso ao meu coração, que Ele está onde Ele é desejado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde há liberdade, ali Ele está. Aonde há liberdade para Ele ser o Senhor, para Ele agir, para Ele direcionar o culto, direcionar as vidas, há uma manifestação do Senhor. Por isso que nós temos que orar desejando. Amém?
jovem, adolescente, olhe para mim aqui. Você tem que orar e desejar ser cheio com o Espírito Santo. Você não serve um regulamento. Você não serve um código de ética. Você não serve a tradição de uma igreja. Você serve um Deus vivo que muda corações, que transforma vidas, que preenche. Você não vem para a igreja para seguir um monte de regras, de pode e não pode. Você vem para a igreja para ter um relacionamento vivo com Jesus Cristo, vivo com o Espírito Santo. Para quando o pecado bater na sua porta, você falar assim, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. É porque isso não me cabe, é porque eu tenho outra vida. Você tem que desejar ser uma jovem, um jovem cheio do Espírito Santo. E não tem outro caminho, meu irmão, a não ser oração. Amém? Nós precisamos orar mais, meus irmãos. É por isso que eu estou ministrando essa série e vou continuar. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos dedicar mais tempo das nossas agendas, da nossa vida, para orar. Jesus ora, o Espírito Santo vem. E essa experiência com Jesus, ela é uma experiência única. O Espírito Santo veio sobre Jesus como pomba, havia um significado, não vou pregar sobre isso hoje, senão vamos estender muito. Mas aquilo foi exclusivo de Jesus. E tem experiências que são exclusivas nossas. Mas William Barclay, ele diz que tem 3 causas por qual o Espírito Santo veio com Jesus, sobre Jesus ali na ocasião do batismo. Deus queria honrar o seu filho de forma pública. Amém? Foi o dia da honra de Deus sobre Jesus de forma pública. Segundo, ele estava preparando Jesus para a provação. Porque ao sair do deserto, ao sair do batismo, Jesus vai levado pelo Espírito Santo para o deserto. Se você for ler aqui, depois que ele é batizado, o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto. E ali ele fica sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Então aquela experiência com o Espírito Santo era uma preparação de Deus para que Jesus enfrentasse o deserto, a tentação, o diabo. E também aquela epifania, aquela manifestação sobrenatural, também era uma preparação, um revestimento especial para a obra que Jesus iria realizar. Se você for ler, Lucas é o único que dá esse relato. Preste atenção. E quando Jesus vai ao deserto, Lucas 4:1, ele fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então é o Espírito Santo que capacita Jesus para enfrentar o deserto. Mas se você ler o versículo 14, depois que Jesus enfrenta o deserto, depois que ele vence a tentação, pelo mesmo Espírito, lá no versículo 14 fala assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então Jesus entra no deserto, cheio do Espírito Santo, mas ele sai do deserto, cheio do poder do Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito Santo, um revestimento especial. E aí o seu ministério começa a florescer. Ele começa a ser seguido pelas multidões. Ele começa a realizar milagres. Ele começa a pregar nas sinagogas. Então, Jesus recebeu esse revestimento por esses 3 motivos, diz o William Barclay. E eu queria trazer uma aplicação em 3 pontos para nós orarmos aqui, meus irmãos.
Primeiro, tem momentos que Deus nos visita com o seu Espírito Santo de forma sobrenatural. Tem momentos que Deus nos dá experiências sobrenaturais. Em primeiro lugar, porque Ele quer nos honrar. É um cuidado de Deus. É o amor de Deus se manifestando. E Deus vê aquele que o serve em secreto. Deus vê aquele que o serve em secreto. E os honra publicamente. Posso ouvir um amém? É promessa de Jesus. A promessa de Jesus foi essa. Ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, esse te honrará publicamente. Deus falava com Jesus o tempo todo, o Pai falava com Jesus o tempo todo, mas naquele dia, Ele quis falar publicamente. Deus não falou baixinho, Deus não falou no coração de Jesus, Deus falou em voz audível, para todo mundo escutar. Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Jesus tornou o seu Espírito, Deus Pai tornou o seu Espírito visível a todos, para que todos pudessem contemplar que o Espírito Santo repousava sobre Jesus. Tem horas que Deus vai falar a seu respeito, meu irmão. Tem hora que Deus vai falar por você e vai falar publicamente. Tem dias que Deus vai mostrar que Ele é contigo, que você é filho dEle, que você é escolhido dEle, que Ele está com você. Mas o segredo é nós ficarmos em silêncio. Nós não ficarmos buscando nos provar. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Você que serve a Deus não precisa se provar. Você não precisa se provar o seu valor, não precisa provar a sua espiritualidade, não precisa apresentar o seu currículo, porque o Pai que vem em secreto, Ele honra publicamente. Tem vezes que as pessoas vêm conversar com a gente, elas apresentam o currículo dela. Não, mas porque eu já orei aqui, eu já fui ali, Deus já me usou para fazer isso, Deus já usou para fazer aquilo, amém. Glória a Deus pelo seu currículo, Deus abençoe, mas você nunca precisa fazer autopublicidade da sua espiritualidade. Tem pessoas que eu não consigo ouvir pregar, porque quando ela vai pregar, ela não prega sobre Deus, ela não prega sobre Jesus, ela não prega sobre a palavra, é sempre uma autopublicidade sobre si mesmo. E aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, diz Provérbios. Mas aquele, irmão, que é escolhido de Deus, aquele que é chamado por Deus, o próprio Deus dá testemunho, esse é meu filho. Ele fala em voz alta, ele honra, ele demonstra, através das mais diversas, variadas provas. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Deus, Ele torna público aquilo que Ele quer realizar nas nossas vidas. É Deus quem torna público aquilo que Ele quer realizar na sua vida. É Deus quem torna público o caráter que você tem, a dignidade que você tem, a honra que você tem. Às vezes nos ciclos daqueles que te julgam, daqueles que te criticam, continue servindo a Deus, porque a voz do Senhor vai falar por você. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Posso. Poderia ficar aqui contando um dia inteiro de testemunhos sobre isso, mas um dia inteiro mesmo, tanto meu quanto da minha querida esposa, mas não vou fazer isso, porque aqui o foco não somos nós, o foco é o Senhor. Amém, meus irmãos? O Senhor nos dá experiências gloriosas para nos preparar para momentos difíceis. Amém? Deus não nos dá experiência sem propósito, gente. Quando Deus dá uma experiência gloriosa, eu já fico preocupado. Eu falo, aí tem. Seja para um momento difícil ou para um momento de avanço também.
Mas Jesus recebe aquela experiência e ele ouve. O que Deus fala para ele, gente? O que Deus fala para todo mundo ouvir e para o próprio Senhor? Tu és o meu filho, e eu tenho prazer em você. Ele chega no deserto. O que é a primeira coisa que o diabo diz para ele? Se tu és o filho, se tu és o filho de Deus. Ou seja, Jesus precisava ouvir aquilo. Ele precisava que aquela palavra entrasse no seu espírito, no seu coração, para que na hora da tentação, da provação, ele não duvidasse de quem ele era. E nós, muitas vezes, temos experiências com Deus. Deus fala conosco, Deus nos dá sonhos, Deus nos visita. Porque logo nós vamos enfrentar, às vezes, a escassez de pão. Jesus está no deserto, ele não tem pão. Está passando provação. E o diabo sugestiona, se você é o filho de Deus, você não ia estar com fome. Se você é filho de Deus, não ia te faltar pão. Se você é o filho de Deus, se você é escolhido de Deus mesmo, você não ia passar por esse problema, por essa enfermidade, você não ia passar por essa situação na sua família, você não ia ter esses pensamentos, você não ia ter esses sentimentos. Mas irmãos, faltou pão, mas não faltou a presença de Deus na vida de Jesus. Amém? Nós podemos passar pelo deserto, passar pelas provações, mas nós precisamos seguir a voz daquele que tem falado conosco. Amém? Você conhece a voz daquele que te chamou? Você pode declarar como o apóstolo Paulo declarou na prisão: eu sei em quem eu tenho crido. Mas tem um monte de voz me falando o contrário, tem um monte de voz falando na minha cabeça, tem um monte de voz aí fora, no mundo, na internet, nas redes sociais, dos meus amigos, dos influencers, das pessoas que são importantes, mas eu sei a voz que eu ouvi, a voz que eu ouvi veio do céu. A voz que eu ouvi é a voz inconfundível, é a voz de muitas águas, é a voz que tem todo o poder e toda a autoridade. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Eu posso estar sendo tentado. O Espírito Santo nos prepara para enfrentar as tentações. E infelizmente, não há ninguém aqui nesse recinto, ou que esteja me assistindo em casa, que não passa por tentações. É da nossa condição humana. Nós somos tentados pelas nossas cobiças, pelas nossas paixões, pelas nossas fraquezas. Você e eu. Todos nós somos tentados. Somos tentados a desistir. Somos tentados a retroceder. Somos tentados a abandonar. Somos tentados a chutar o balde. Somos tentados a pecar. Somos tentados a tantas situações. Porque é da nossa natureza. E para piorar a nossa natureza, existe o tentador. Jesus não tinha natureza pecaminosa, mas tinha um tentador ali. Para falar, olha, você pode acabar com a sua fome e com a fome de todo mundo aqui da Galileia, é só transformar a pedra em pão. Olha, você pode se tornar a pessoa mais importante desse mundo, é só se prostrar e me adorar aqui. Você pode mostrar o quanto você é poderoso, exibindo a sua espiritualidade, pulando daqui de cima e os anjos vão te guardar. Nós somos tentados em tudo isso. Nas nossas necessidades físicas, biológicas, nós somos tentados, meus irmãos, naquilo que nós queremos demonstrar para os outros, para que os outros nos aplaudam, nos reconheçam. Nós somos tentados a ter poder, mas nós precisamos do Espírito Santo para tentar sempre resistir, ouvindo a voz daquele que nos disse: você é o meu filho amado, você é meu escolhido, você é minha separada. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Eu lembro quando nós estávamos para começar a pandemia. Lembra, presbítera Célia? Estávamos num acampamento de carnaval e nós estávamos ouvindo algumas coisas sobre pandemia, lá na Itália, em alguns lugares da Europa. Mas era uma coisa que não nos preocupava ainda, só algumas pessoas. E eu lembro que naquele acampamento, teve um dia que eu
fui orar, logo no começo do acampamento, foi no primeiro culto, eu dobrei meu joelho numa cadeira, o Espírito Santo veio sobre mim, e o Senhor falou no meu coração assim: sou eu que cuido da minha obra. A minha obra não está firmada em você, a minha obra está firmada em mim. E aquilo foi tão libertador naqueles dias, meus irmãos. Eu entendi de uma forma, depois fui entender de outra, e talvez tinha duas formas de entender mesmo. Isso foi tão libertador. E logo depois veio a pandemia. Ficamos tanto tempo com as portas fechadas. Passamos por tantas adversidades. Mas em todos os dias, o Senhor sustentou a sua obra. O Senhor sustentou a sua obra. O Senhor cuidou da sua igreja. O Senhor cuidou do seu povo. Mas o Senhor nos preparou para viver aquilo, naquele acampamento. Terceiro e último ponto, meus irmãos. Essas visitações do Espírito Santo, essas epifanias do Senhor, elas nos preparam para aquilo que Deus quer realizar através de nós. Posso ouvir um amém? Como nós lemos, Jesus foi preparado ali pelo Espírito Santo para o seu ministério, para aquilo que Deus iria realizar através dele. E é a partir daquela experiência do Jordão, a partir daquele enfrentamento do deserto, que o ministério de Jesus começa a florescer. Seja o que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida, você precisa do revestimento do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Não há nada que Deus queira realizar através da sua vida, através da minha vida, que você não precise do Espírito Santo. Deus tem coisas novas para a sua igreja. Amém? Deus tem um tempo novo para cada um de nós que estamos vivendo aqui. Nós temos a oportunidade de Deus de viver algo extraordinário com o Senhor, mas nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. Quando Deus quis separar Moisés para usá-lo no Egito, Deus se apresentou a Moisés, como eu sou. Deus marcou Moisés ali em Horebe, para que depois ele pudesse ser usado. Deus marcou Isaías, quando nós vemos o capítulo 6, quando o rei Urias morreu, ele teve a visão do Senhor, e o Senhor o marcou com fogo na sua boca, para que ele pudesse profetizar. Jeremias, quando era jovem, Deus falou com ele: olha, eu vou te constituir como profeta às nações. E Jeremias falou: mas eu sou tão jovem, eu não sei falar, Senhor, eu sou uma criança. Mas o Senhor falou assim: a todos quanto eu enviar, você falará. Deus marcou Saulo quando o chamou, derrubando ele ali na estrada de Damasco, e ele ficando cego por 3 dias, até que ele aprendeu a ver que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador. Deus marcou Pedro quando esse o negou 3 vezes e o encontrou na praia dizendo: Pedro, você me ama? Por 3 vezes Pedro respondeu que amava o Senhor, que gostava do Senhor, e o Senhor falou: então cuida, apacenta as minhas ovelhas. Deus, quando quer realizar algo novo, poderoso nas nossas vidas, Ele nos marca com essas epifanias, com essas visitações do Espírito Santo, porque Ele sabe que nós vamos precisar de um revestimento especial, para algo especial, que Ele quer realizar nas nossas vidas. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Deus tem nos visitado nesses dias, Deus tem manifestado a sua glória neste lugar, para confirmar a obra que Ele tem neste lugar, para que você não duvide no dia do deserto, para que você não duvide no dia da provação, para que eu não duvide que foi Ele quem preparou esse tempo para mim e para você.